Vamos abrir, meus irmãos, nossas Bíblias, no livro de Jonas. Nós estamos falando sobre Páscoa, e o nosso tema de hoje é o amor gracioso de Deus na Páscoa, mas no livro de Jonas. Livro de Jonas, interessante, Jonas, ele no Velho Testamento, como nós já falamos aqui, ele é o evangelho do Velho Testamento, e Jonas é um tipo, nós aprendemos que Jonas, ele é um tipo de Jesus, ele mostra para Cristo Jesus. Interessante que Jonas foi enviado, foi obrigado a ir e não quis ir. Jesus Cristo não tinha a obrigação de vir e veio. Jonas deveria ter morrido no ventre do segundo, ali no ventre do peixe, mas não morreu. Jesus Cristo não precisava morrer, mas ele morreu. E morreu para dar uma segunda chance, assim para mim, como para você, como para Jonas. O livro de Jonas, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que é um sinal para nós. Se você abrir aí em Jonas, no capítulo 1, no versículo de número 17, ele nos diz assim, Jonas, capítulo 1, versículo 17. Já era uma profecia que depois Jesus citou ela. Ele diz assim: mandou o Senhor Deus um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. E Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 40, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém. Amém. O sinal do profeta Jonas aponta para o gracioso amor de Deus. E o amor gracioso de Deus se concretiza na cruz do Calvário com a ressurreição de Cristo Jesus. Jonas foi enviado para testemunhar, para pregar o gracioso amor de Deus. Mas assim como muitos de nós, ele rejeitou pregar o gracioso amor de Deus. Mas foi esse amor gracioso de Deus que salvou toda a cidade de Nínive. Não apenas aquela cidade, mas o gracioso amor de Deus que se concretiza na cruz do Calvário, que Jonas apontou, que assim como ele esteve no fundo do mar, no ventre do grande peixe, e que o Senhor Jesus Cristo estaria no fundo, nas profundezas da terra, durante 3 dias, esse grandioso amor, esse amor gracioso de Cristo Jesus, iria alcançar não apenas uma cidade, mas iria alcançar toda a humanidade. Assim como Jonas foi enviado para anunciar esse gracioso amor, como um sinal de Deus para aquela cidade, nós somos enviados para anunciar o gracioso amor de Deus para toda a humanidade. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém. Jesus Cristo, ele é a primícia, isto é, ele é o primeiro de muitos que ressuscitarão naquele dia. Ele é o primeiro. Ele é o nosso representante. A sua ressurreição nos faz o quê? Faz ressuscitar com ele.
pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o significado da Páscoa. O significado da Páscoa é passagem da morte para a vida. Assim como o povo de Israel lá no Egito, nas 10 pragas, na última praga, a morte dos primogênitos, em que o cordeiro precisava morrer. E na casa em que fosse feito o sacrifício, seria colocado o sangue na porta, para que quando o anjo da Páscoa, o anjo da passagem, pois Páscoa isso é passagem, quando o anjo passasse e ele visse o sangue do sacrifício, aquela casa seria salva. E na casa em que não existisse o sangue do sacrifício, a morte viria. Da mesma maneira, Jonas estava ali nas profundezas dos mares, dentro do ventre do grande peixe, em que ele provavelmente morreria. Mas ali, o sinal do amor gracioso de Deus alcançou a Jonas. Como diz o Salmo 139, para onde me fugirei da sua presença? Jonas tentou fugir da presença de Deus para Tarsis. Depois, nas profundezas dos mares, ele foi alcançado pela presença de Deus. Da mesma maneira, a humanidade tenta fugir da presença de Deus, mas o amor gracioso de Deus alcançou a todos nós na ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, o mundo precisa saber que Jesus Cristo, Ele está vivo. Porque nós vamos descobrir que Ele está vivo no tempo. Ele foi sepultado, segundo Mateus, capítulo 28, dos versos de 57 a 66, Jesus foi sepultado. Ao cair da tarde, na sexta-feira, dia da preparação. O texto fala lá de Mateus, capítulo 28, de 57 a 66. Fala exatamente o tempo cronológico em que Jesus esteve na terra. Assim como nos fala o capítulo 2 de Jonas, em que ele esteve no ventre do grande peixe por 3 dias. Esse é o sinal de Jonas. Jonas esteve lá para apontar que Jesus Cristo também estaria lá. Mas o que nos diz o texto, assim como Jonas foi vomitado pelo grande peixe das profundezas dos mares, Jesus Cristo também foi vomitado da terra, podemos assim dizer, pois ele ressuscitou ao 3º dia. Foi isso que Jesus disse naquele dia em que ele falou desse sinal lá em Mateus, no capítulo 12, em que ele foi questionado pelos fariseus, pelos escribas, pelos religiosos. Ele foi questionado em que eles queriam um sinal. E ele disse: nenhum sinal será dado. Jesus já tinha feito tantos milagres, tantas curas, tantas libertações, mas aquelas pessoas não criam. Muitas pessoas acreditam que o milagre pode salvar, mas nem sempre o milagre salva. O único milagre que salva é a ressurreição de Cristo Jesus. Pois Jesus, ele ressuscitou a Lázaro e Lázaro tornou a morrer. Jesus ressuscitou
o filho da viúva de Naim, e ela voltou. E ele, melhor dizendo, voltou a morrer. Jonas, podemos assim dizer, na sua experiência, que ele nasceu de novo. Mas ele veio a falecer. O maior sinal que foi deixado por Deus para a humanidade é o sinal do profeta Jonas. Da vida para a morte. É o sinal que se concretizou com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Assim como nos tempos de Jesus, as pessoas corriam atrás de milagres. Jesus disse que o maior milagre era a sua morte e ressurreição. Assim como nos dias de hoje, as pessoas correm atrás de milagres, mas não entendem que o maior milagre é a salvação. Veja, o profeta Jonas não fez nenhum milagre na cidade de Nínive. E toda aquela cidade se converteu apenas com a sua mensagem. Pois a mensagem da cruz é a mensagem de arrependimento. A mensagem da cruz é a mensagem que o homem é o pecador, que o homem iria morrer por causa dos seus pecados, mas assim como o cordeiro foi sacrificado lá no Egito na Páscoa, e aquele povo não morreu, Cristo Jesus foi sacrificado por mim e você, daquela cruz do Calvário, e ressuscitou. E Jonas é esse testemunho, de que mesmo que demore 3 dias, ou seja, quantos anos, séculos ou milênios sejam, naquele grande dia, no dia em que a trombeta soar, Cristo Jesus ressuscitará primeiro, no alto virá, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre diante dele. Ele ressuscitará com uma primícia. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o sinal do profeta Jonas. Esse é o sinal do profeta Jonas. Esse é o sinal que nós temos que crer. Esse é o sinal que nós temos que pregar. Não esse sinal em que as pessoas querem. As pessoas querem um sinal apenas pessoal. Um sinal apenas de uma cura física. Mas o sinal de Cristo Jesus, ele é distinto de todos os outros sinais. Pois lá, na cruz do Calvário, o que as pessoas falavam para Jesus lá na cruz do Calvário? As pessoas falavam lá na cruz do Calvário que ele salvou a muitos e não salvou a si mesmo. Jonas estava no ventre do grande peixe, impotente. Ele não poderia salvar a si mesmo. Assim como Jonas, Jesus da cruz do Calvário não veio salvar a si. Ele ali veio salvar a humanidade. Mas naquele dia, a grande multidão não creu. Como hoje, muitos ainda não creem no propósito da Páscoa. O propósito da Páscoa não é apenas celebrar um feriado, pois muitas pessoas viajaram e não têm o entendimento do que é a Páscoa. O propósito da Páscoa não é apenas nós deixarmos de fazermos algumas coisas, deixarmos de comer algumas coisas e comermos outras coisas, não. O propósito da Páscoa é a salvação. O propósito da Páscoa é a transformação. Assim como Jonas não queria pregar aquela mensagem
Deus deu uma segunda oportunidade para ele, em que ele passou da morte, em que estava condenado no ventre do grande peixe, para ter a segunda oportunidade. Da mesma maneira, esse é o significado da Páscoa, uma segunda oportunidade para todos nós, uma segunda chance, assim como foi dado para Jonas. Esta é a segunda oportunidade que é dado para nós, de vivermos uma vida em abundância. E o que é uma vida em abundância? É uma vida que transborda, não é uma vida egoísta. Jonas vivia uma vida egoísta em que ele tinha Deus só para ele. Mas Deus não é um Deus egoísta, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que compartilhou, que enviou o seu Filho do céu para nos dar uma segunda oportunidade. Assim como Jonas recebeu aquela segunda oportunidade, nós recebemos esta segunda oportunidade quando recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E quando a nossa vida é transformada, assim como a vida de Jonas, naquela experiência sobrenatural, foi transformada. Naquele momento, Jonas agora tinha morrido para a sua antiga vida. E agora ele tem um propósito na sua vida para cumprir. Da mesma maneira, nós temos esse propósito. Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Romanos capítulo 10, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que já ressuscitamos com Ele. Assim como Jonas ressuscitou quando saiu do ventre do grande peixe. Quando ele agora tem uma nova vida, um novo propósito. Da mesma maneira, aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que tem o entendimento do significado da Páscoa, que é vida, agora ele entende que nós morremos com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nossos pecados estão ali, crucificados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Agora nós ressuscitamos para uma nova vida. Agora nós vivemos uma nova vida. Agora nós temos que ter o entendimento do que é esta nova vida. Uma vida com propósito, não um propósito egoísta, que era o propósito de Jonas. De fugir da presença de Deus, de viver como se Deus não existisse, pois muitas pessoas ainda vivem assim, como se Deus não existisse. Muitas pessoas ainda vivem assim, fugindo da presença de Deus, como se fosse possível fugir da presença de Deus. Muitas pessoas vivem ainda assim. Mas no novo propósito da ressurreição, não podemos mais viver assim. No novo propósito do entendimento que assim como Jonas saiu das profundezas dos mares, do ventre do grande peixe, assim como Jesus saiu das profundezas da terra e ressuscitou, nós também saímos. Não das profundezas dos mares, não das profundezas da terra, mas saiu das profundezas das trevas, do pecado. Porque o homem sem Deus, ele não irá morrer. O homem sem Deus já está morto. Pois a ressurreição de Cristo Jesus, o sinal de Jonas, não é pura e simplesmente um sinal da questão física, mas é um sinal, não da morte física, mas um sinal da morte espiritual. O homem sem Deus já está morto, pois a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente dom é o presente de Deus. Todos pecaram e foram separados da glória, da presença de Deus. Estamos mortos para Deus. Mas com a ressurreição de Cristo Jesus, nós passamos da morte
para a vida. Esse é o significado do sinal de Jonas, que apontava que Cristo Jesus iria ressuscitar. E que todos nós que estamos presos ao pecado, que todos nós que estamos mortos nas trevas, estamos mortos do pecado, ressuscitamos quando morremos com Cristo Jesus. Se morremos com Ele, viveremos com Ele também. Ressuscitaremos com Ele também. Esse é o propósito. Cristo Jesus abriu a porta da salvação para toda criatura. Assim como Deus abriu a boca do grande peixe para que Jonas saísse da morte certa. Para que Jonas saísse da morte certa. Assim, Deus abriu o caminho para o céu. Ele abriu o caminho da morte certa para a salvação. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ele ressuscitou. Ele abriu o caminho. Não apenas para um homem, como Deus abriu para Jonas ali. Mas Ele abriu para toda criatura. Para que toda a criatura creia. Esse é o milagre da ressurreição. A ressurreição de Jonas, das profundezas dos mares, do ventre do grande peixe, para a terra, para cumprir a sua missão. A ressurreição de Cristo Jesus, das profundezas da terra, do túmulo, para cumprir a sua missão. A sua ressurreição, morto por causa do pecado, ressuscitou para a vida, para cumprir a sua missão em Cristo Jesus. Esse é o sinal de Jonas, que se concretiza naquilo que nós chamamos de Páscoa. Mas precisamos viver isso em nossas vidas. Precisamos viver, pois a Páscoa é o maior sinal para a humanidade. Páscoa é o maior sinal da humanidade. Assim como o milagre de Jonas sair, a Páscoa é o sinal para a humanidade. Jesus fala em Lucas, no capítulo 11, versículo 30, ele diz: porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, Cristo Jesus é o sinal para todos nós. Jesus, o Filho do Homem, será para esta geração o sinal. Lá em Lucas, no capítulo de número 11, versículo de número 30, é que ele fala isso. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será o sinal para esta geração. Esse sinal, é importante que você entenda o significado deste sinal. Pois nós estamos falando, anunciando, o nosso tema, o amor gracioso de Deus. Mas esse sinal da cruz, ele é um sinal que muitas pessoas não entendem. Pois o sinal de Cristo Jesus tem dois significados. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O mesmo sinal que salva é o mesmo sinal que condena. O mesmo sinal que salva é o sinal que condena. Jonas foi até a cidade de Nínive e pregou a palavra de arrependimento, em que ele disse: olha, dentro de 40 dias esta cidade será destruída. E todos se arrependeram, do maior para o menor, do rei
para a pessoa mais simples, todos se arrependeram. O sinal foi entendido e eles se arrependeram. Mas sabe o que aconteceu? Passado um pouco mais de 100 anos, naquela mesma cidade, depois daquele sinal de misericórdia de Deus, o livro de Naum, ele relata que aquele mesmo povo que 100 anos atrás havia aceito o sinal, rejeitou novamente o sinal. O profeta Naum diz que aquela mesma cidade que tinha recebido há mais de 100 anos atrás o sinal de Deus foi destruída por desobediência. O mesmo sinal de Deus é o sinal para nós pensarmos. O mesmo amor que salva, ou o mesmo sacrifício que salva, é o sacrifício que condena também. Porque falamos que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, é verdade, mas também para condenar aquele que não crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê no sinal será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, como João diz. Então a mesma cruz que salva é a mesma cruz que condena, pois Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. E muitos zombam do sacrifício de Cristo Jesus. Aquela mesma geração que viu os milagres de Cristo Jesus rejeitou ele na cruz do Calvário, e apenas um pecador reconheceu que Jesus era o sinal para o mundo. Apenas um pecador reconheceu que Jesus era o sinal para o mundo. Todos os religiosos, os soldados, a multidão gritavam: crucifica. E esta mesma palavra ecoa pela eternidade, há mais de 2000 anos: crucifica. Quando eu rejeito o sinal, eu jogo fora o sacrifício de Cristo Jesus, pois o Filho do Homem é sinal para esta geração. Esse é o sinal que nós temos que pregar e não apenas viver. Agora eu quero que você pare e pense. Jonas foi o sinal para a sua geração. Jesus foi o sinal em pessoa para a sua geração e ecoa pela eternidade como sinal. E eu pergunto: você é sinal de Deus para esta geração? Você é sinal de Deus para os seus? Porque assim como Jonas foi cobrado por não ter sido sinal, ter rejeitado, você e eu seremos cobrados por não sermos o sinal de Cristo para essa geração. Pois o objetivo da Páscoa é esse: anunciar o sinal de Cristo Jesus. Esse é o objetivo da Páscoa: anunciar que Cristo Jesus é o sinal, até que Ele venha. Por isso nós celebramos a ceia. Cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, é o sinal da Páscoa, pois Jesus pegou 2 elementos: o cálice, que representa o sangue de Cristo Jesus, e o pão, que representa o corpo. Ele pegou como sinal para esta geração, há mais de 2000 anos. Ele pegou como sinal e disse que nós devemos fazer esse sinal até que Ele venha. Até que Ele venha, esse sinal será útil. Mas quando Ele vier, esse sinal não terá mais significado, não terá mais sentido. Mas não brinque, não zombe com Deus, porque esse sinal é até que Ele venha. Mas quando é que Jesus virá? Ninguém sabe, mas eu digo com certeza: Jesus Cristo vem todos os dias. Todos os dias Jesus Cristo vem para aqueles que morrem, com Cristo ou sem Cristo. O
o sinal se cumprirá. Quer você queira ou não, o sinal se cumprirá. Daqueles que morrerem com Cristo ou sem Cristo. Então, todos os dias, o sinal de Jonas, todos os dias, o sinal de Cristo Jesus da Páscoa se concretiza na vida de milhões de pessoas. E muitos não chegaram a conhecer o sinal. Muitos não chegaram a ouvir o sinal. Outros tantos têm rejeitado este sinal. E você é o sinal para os seus? Esse é o grande desafio da Páscoa. Para aqueles que já viram o sinal e receberam o sinal, para que continuem sendo o sinal de Cristo Jesus. Mas, para aqueles que ainda não receberam, nós precisamos anunciar. Então nós somos o sinal. Não se esqueça disso. Você é o sinal de Cristo Jesus para esta geração. Como Jonas foi para a sua, como Jesus foi para os seus, nós somos o sinal. E como Jesus disse, assim como o povo de Nínive, naquela geração aceitou. Quando Jesus voltar, o povo de Nínive que se arrependeu irá julgar aqueles que não aceitaram. Da mesma maneira, aqueles que aceitam a Cristo Jesus como Senhor e seu Salvador, aqueles que aceitam o sinal, irão julgar aqueles que não aceitam. No nome de Jesus. Amém.